Pare de se esconder. Hoje eu vou te passar 7 estratégias para você perder o medo de falar alemão em várias circunstâncias, seja no dia a dia, seja no telefone, que é algo que muita gente tem medo. E enfim, para quem não me conhece, meu nome é Ravili e eu te ajudo a falar alemão com mais confiança no dia a dia. Então é isso. Se você vive se escondendo, né, de falar alemão, se você vive fugindo das situações nas quais você precisa falar alemão, hoje eu vou te passar então 7 estratégias para você perder o medo de falar alemão. E a gente vai começar falando, sabe de quê? De duas coisas muito interessantes. A gente tem que diferenciar déficit comportamental de repertório comportamental. Isso é muito importante. Porque o que é déficit comportamental? E aí, Carol, beleza? Déficit comportamental é quando você tem menos comportamento, você se expõe menos às situações que você quer enfrentar, então você tem essa ausência de comportamento, a ausência de comportamentos importantes para você chegar onde você quer chegar, entende? Então déficit comportamental é justamente isso, é você não conseguir expressar de forma saudável aquilo que você quer expressar em algumas situações. Então, por exemplo, você recebe um telefonema em alemão, e aí você vê lá, um número em alemão, né? Mais 49, TT. Você olha para aquilo e fala, meu Deus do céu, dá até um frio na barriga, né? Antes de atender. E você resolve não atender. O que é que aconteceu nesse momento? Fala, Klinger, beleza? O que é que aconteceu nesse momento quando você recebeu uma ligação, você viu que era um número alemão e você não atendeu? Você deixou de colocar em prática um comportamento que você quer ter. Porque você quer poder atender uma ligação em alemão e conseguir se comunicar. Quando você vai no médico e você está ali, você vai ter uma consulta médica e você precisa falar algumas coisas na recepção e depois você precisa conversar com o médico. Se você leva alguém com você, o que está acontecendo nesse momento? Você está deixando de colocar em prática um comportamento que é importante para a sua vida, né? Caso você mora num país que fala alemão. Então, se você não se coloca nessa situação, se você está com alguém, você está deixando de executar um comportamento. Então você está, na verdade, deixando de aumentar o seu repertório comportamental. Então, eu comecei com isso porque é bem importante para o restante da nossa live. Então, déficit comportamental é justamente a ausência de comportamentos importantes para a sua vida. E repertório comportamental é justamente o conjunto, né, o total de comportamentos que uma pessoa, que você é capaz de exibir em diferentes situações. Então, quanto mais repertório comportamental você tiver, mais você vai conseguir conduzir uma vida mais plena e mais saudável, né? Justamente porque você não está se escondendo, não está com medo. Então, hoje a gente vai trabalhar 7 estratégias para você perder o medo de falar alemão nessas circunstâncias do dia a dia. E a primeira estratégia, sabe qual é? A primeira estratégia é exponha-se. É muito importante você se expor, porque inclusive tem até um neurocientista chamado Pedro Calabrese, não sei se vocês conhecem, Pedro Calabrese e tal, e eu consumo bastante os conteúdos desse cara. E ele fala o seguinte, muita gente fala o seguinte, né? Você tem que sair da sua zona de conforto, saia da sua zona de conforto que você vai crescer, é fora da sua zona de conforto e tal. E aí ele falou o seguinte, que eu achei bem interessante, cara, a gente não pode nem chamar de zona de conforto, né? Porque não está confortável ali, né? Não está confortável nesse local, então por que a gente chama isso de zona de conforto? O ideal é chamar de zona de acomodação. Você está acomodado ou está acomodada nesse local aí. Fala, Vinícius, beleza? Obrigado. Então você está acomodado ou acomodada nessa situação aí. Então não é zona de conforto, não está confortável, está ruim. Mas é zona de acomodação porque você se acomodou nesse local. Então a primeira estratégia para você perder o medo de falar alemão é você sair da sua zona de acomodação e você se desafiar a falar alemão, só que de forma gradativa, para não gerar um trauma em você. Toda vez que você tenta, você não está executando nada daquele comportamento e você tenta mudar da água para o vinho, tenta ser uma pessoa muito exagerada, muito impulsiva. Pode ser que seja traumatizante para você. Então comece devagarinho. Se você tem medo de falar alemão, comece dando bom dia para alguém, para o seu vizinho. Se você está no restaurante e tem medo de falar alemão, se prepare antes e comece falando um pouquinho. Não precisa puxar papo com o garçom, mas fale um pouquinho, peça ajuda, né? Aprenda algumas palavras-chave ali, você pode falar um pouco mais devagar e etc. Então é muito importante que você se exponha para você gradativamente perder o medo de falar alemão.
Se você sempre está fugindo, o que é que vai acontecer? O seu cérebro ele vai se acostumar. O cérebro, a gente adquire novos hábitos para o bem e para o mal. Então, quanto menos você faz uma coisa, menos você vai fazer. Porque é um hábito também não fazer. A gente às vezes pensa que é hábito só fazer, né? Mas não fazer também é um hábito. Então, quanto menos você pratica, menos você faz, menos você vai fazer. Porque você está se habituando a não fazer. Então, cara, eu nunca falo alemão, eu sempre espero alguém falar. Então, quando alguém puxa papo comigo, eu falo o mínimo possível e já quero fugir da situação. Eu nunca prolongo uma conversa, eu nunca puxo um papo em alemão. Se você nunca faz isso, a tendência é que você faça cada vez menos e cada vez menos e cada vez menos. Por quê? Porque você não está colocando em prática, você não está ampliando o seu repertório comportamental, você não está se expondo. Por outro lado, se você se expõe mais, se você coloca o alemão para fora, o seu cérebro começa a acostumar com aquilo e começa a entender que você não morreu, que aquilo ali não tá atacando sua integridade física, não tá atacando ali não é questão de vida ou morte, né? Você conseguiu falar alguma coisinha, foi talvez um pouco constrangedor, só que na sua cabeça, na cabeça de quem está te ouvindo não foi constrangedor, a pessoa te ouviu, te ajudou e tudo mais, e você criou um monstro mental, mas pelo menos colocou para fora um pouquinho. Na segunda vez você coloca um pouquinho mais, e aí gradativamente você vai se expondo e aumentando o seu repertório comportamental, consequentemente diminuindo o seu medo de falar alemão. Essa foi a primeira estratégia. Qual é a nossa segunda estratégia para você perder o medo de falar alemão? Autoconhecimento. E vou falar uma coisa agora muito importante. Olha só. Isso é muito importante. Por que é que muitos de vocês compram cursos de alemão, vocês fazem e param? Fazem um tempo, param. Aí pula para um outro curso, vocês fazem um tempo e param. Klinger colocou aí, medo de julgamento. Com certeza. Com certeza. E está bem dentro agora do que a gente vai falar em relação ao autoconhecimento, né? Por que é que você, então, está sempre naquela, né? Começa, para. Sempre vítima das próprias emoções. Então, assim, eu até brinco, né? Porque quando eu dou aula assim, de alemão, às vezes eu falo muita coisa emocional e as pessoas falam assim, poxa, será que eu tenho que fazer terapia para aprender alemão? Poxa, se você puder, faça. Se você tem possibilidade de fazer, faça. Né? Porque se você vive o tempo todo desistindo, vive lutando contra a desmotivação, né? Vive nesses altos e baixos emocionais que não te deixam progredir, vive procrastinando o tempo inteiro. Todo mundo procrastina. Mas se você procrastina de maneira extremamente exagerada e não consegue atingir seus objetivos por causa de muita procrastinação, é importante que você, né, trabalhe para melhorar isso. Porque as ferramentas existem. Né? Então, existem ferramentas disponíveis para você desenvolver seu alemão. Basta que você pegue essas ferramentas e coloque elas em prática, né? Você tem acesso àquele conteúdo e coloque esse conteúdo em prática. Só que na prática, no mundo real, na vida, o que é que acontece? Você tem acesso àquilo ali, você assiste durante um tempo, depois para, então deixa de ter acesso a um monte de aula importante que vem pela frente. As aulas que você teve acesso e não colocou em prática, fez um exercício ou outro, e aí você acabou gastando tempo e dinheiro e não colocou em prática aquilo que você adquiriu. Então a questão do autoconhecimento aqui, ela é muito importante para você perder o medo de falar alemão, porque é uma parada muito emocional, é uma coisa da cabeça. Né? Que nem o Klinger falou aí, por exemplo. Né? Muitas vezes você tem até o vocabulário para se comunicar, sua pronúncia é relativamente boa, e você só não fala, só não coloca para fora por causa do medo de julgamento. O medo de julgamento faz com que você não coloque para fora. E é muito louco porque esse medo de julgamento é muito ilusório. Normalmente a gente acha que as pessoas estão sempre olhando pra gente com um olhar crítico. Deixa eu ver se ela é inteligente, deixa eu ver se ele é inteligente e domina a declinação e domina ali o vocabulário e vai conseguir, né, enfim, formular, usar o idioma de uma maneira excelente. E ninguém tá pensando isso. Normalmente quando tem uma pessoa na sua frente ali, ó, te ouvindo, o objetivo dela é só te entender. E eu sei disso porque eu moro aqui há muitos anos, já ajudei muita gente e eu tenho certeza do que eu estou falando. Quando você está de frente para um nativo, a única coisa que ele quer é só te entender. Até se você fez mímica ali e falou um alemão meia boca, ele te entendeu, tá resolvido. Para ele tá bom. Para ele tá ótimo. Né? E se você usar estratégias para pedir ajuda, para pedir para a pessoa falar um pouco devagar,
a maioria vai falar devagar. Tem exceções? Claro que tem. Na vida sempre tem exceções, né? Tem uma pessoa que está na correria, é um garçom, o cara tem 1000 pessoas para atender, então às vezes ele não vai demonstrar aquela paciência toda por causa da circunstância, entende? Mas de uma forma geral, as pessoas, elas querem só te entender, elas não vão ficar te julgando. Nossa, que burrice, nossa, errou uma declinação de um artigo indefinido, não sei o quê. Eles erram o tempo todo a declinação também. Né? Sabe aquela frase assim, ó? Não tô afim. Não tô afim. Ich hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock. Não tô afim. Tu acha que a maioria fala Ich habe keinen Bock, que é o gramaticalmente correto? Não, não falam assim. E também não escrevem assim. Vai escrever o kein sem declinar, sem colocar keinen. Que teria que declinar, né? Porque é der Bock, haben pede o acusativo, então deveria ser Ich habe keinen Bock. Mas no dia a dia você não vai ouvir assim. Você vai ouvir Ich habe keinen Bock, ich habe keinen Bock, ich habe keinen Bock. Bem rapidinho, engolindo letras e sem declinação. E aí tá você, estrangeiro, se matando para falar tudo corretinho, sendo que o nativo não tá falando tudo corretinho. Não tô dizendo que é para você chutar o balde e não estudar alemão e a partir de hoje falar tudo errado e chutar o pau da barraca. Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que é para você parar de paranoia. É para você encontrar o caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio. Beleza, eu vou continuar estudando, mas eu não vou deixar que minha paranoia em querer falar tudo correto me trave na hora de falar. E outra, a questão a gente está na estratégia 2, né, que é de autoconhecimento. Eu também não vou deixar que minhas ilusões, as ilusões que eu crio na minha cabeça, me impeçam de progredir. Né? Porque existe muita ilusão, gente. Né? Existe muita ilusão. Olha a ilusão que existe. Uma ilusão que existe. Ravili, uma pessoa de, sei lá, de 45 anos, por exemplo, me manda a seguinte mensagem. Ravili, sabe qual é o problema? Eu não tenho mais idade para aprender. Eu falo, caramba, né? Porque eu sou muito interessado em ler sobre isso e tal. E aí eu vejo esse tipo de crença, eu falo, caramba, muito louco, né? Como a gente acredita que é velho demais para aprender. Aí tem gente que acredita que é novo demais para aprender. Aí tem gente que acredita que não tem tempo para aprender, mas ela tem tempo. Então, existem várias objeções que a gente coloca que impedem que a gente realize alguma coisa, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Esse autoconhecimento é muito importante, é você entender suas emoções. Por que eu estou procrastinando o tempo inteiro? Analisa isso. E eu vou dar um motivo muito comum de procrastinação. Se você estiver fazendo, por exemplo, um curso de alemão numa escola e está muito difícil para você porque você não está entendendo o conteúdo, você não consegue fazer perguntas porque as aulas são só em alemão, então você não consegue tirar dúvidas, você não se sente integrado ou integrada porque o professor ou professora é muito crítico, muito rígido e tal, e isso vai fazer com que você não tenha vontade de ir para a escola. E isso vai fazer com que você ache que o idioma alemão é um bicho de 7 cabeças, mas não é o idioma em si, é todo o contexto que você está vivendo, e aí você começa a colocar crenças na sua cabeça de que é impossível aprender alemão, ou pelo menos isso é reservado só para um grupo muito pequeno de pessoas, e aí você tá sendo completamente enviesada ou enviesado com base naquela sua realidade. Com base... O Carlos falou que vai testar o Alles im Buta. Você viu no meu... Eu postei como é que fala? Um carrossel sobre isso, né? Você leu isso? Ah, meu Deus. Então, mas voltando aqui. Então, você fica muito refém das suas emoções e das suas crenças pessoais, que a gente coloca a crença na nossa cabeça assim, ó. Assim, ó. É condicionamento que vem da infância, aquilo que você ouvia muito, que você era incapaz, que você não sabe de nada, que você é desajeitado ou desajeitado. Isso atrapalha a sua vida inteira se você não se der conta de que muita coisa é ilusão. Você é sim capaz e você pode fazer acontecer desde que você comece a trabalhar mais nas suas emoções e nas suas crenças pessoais. Tudo, assim, tenta realmente reservar um tempo, assim, né? Todo dia você tenta analisar, cara, por que eu não tô fazendo? Tem um aspecto emocional aqui, eu tô me colocando para baixo, dizendo que eu não sou capaz, ou será que é porque o material é muito difícil e é importante que eu busque um material mais simples, uma explicação mais simples, entende? Então, isso é importante. Carlos, sim, eu li, daqui a pouco eu vou sair e testar com um nativo, depois conta a reação. Pode testar. Ele vai rir, ele ou ela, né? Ele, né? Você falou um nativo. Beleza, então a segunda estratégia para você perder o medo de falar alemão é
autoconhecimento. Entenda dos seus sentimentos, das suas emoções, e aí você vai modulando isso para você conseguir continuar progredindo no alemão, porque você com certeza é capaz. Terceira estratégia para você perder o medo de falar alemão, que eu anotei aqui. Fala, Leozito. Terceira estratégia, se inspire nos outros. Essa é muito massa, velho. Essa é muito massa. Porque é o seguinte, tem gente que tem um comportamento que você quer ter. É a pessoa que está falando errado alemão, mas ela não está nem aí. Ela está falando porque o objetivo dela é se comunicar. Qual é a sua? Observar essa pessoa e pensar o seguinte, cara, se essa pessoa está fazendo isso, por que eu não posso fazer? Eu tô aqui na paranoia de querer falar alemão tudo certinho. Ô, gente, Léo que entrou aí, ó, tá vendo o nome desse cara aí, ó? Leandro Gabi. Tá vendo esse cara aí? Ele é nascido e criado na Alemanha. Ele fala português, mas é nascido e criado na Alemanha. Pergunta pra ele aí, ó, se você... Entre em contato com ele. Se você quiser treinar alemão, de repente ele é um cara muito gente boa. Manda um direct pra ele depois pra você tentar praticar alemão com ele, ó. Esse cara aí, ó, Leandro Gabi, que entrou aí. Velho, ele conversa com várias pessoas, né, com nativos e com brasileiros, portugueses, portuguesas que estão aprendendo alemão. E ele não tá nem aí se a pessoa tá errando. Ele quer só se comunicar com as pessoas, entendeu? Für mich ganz klar, der beste und ausführlichste. Dankeschön, Dankeschön. Olha aí, ó, gente, esse cara é nativo, gente boa pra caramba. Então, olha só, terceira estratégia para você parar de perder o medo de falar alemão. Se inspire nos outros. É você olhar a pessoa que tá tendo aquele comportamento que você quer ter e você, cara, eu vou me espelhar nessa pessoa, realmente eu vou copiar essa linguagem corporal, copiar esse comportamento que essa pessoa tá tendo, porque eu quero perder o medo de falar alemão. Então, isso é muito interessante, né? É muito interessante porque olha só o que aconteceu uma vez. Eu tinha uma aluna, e aí essa aluna tinha muito medo de falar alemão, muito medo mesmo. Eu cheguei pra essa aluna e falei o seguinte, ó fulana, posso te mostrar um vídeo? Ela falou, pode. Ela falou assim, que vídeo? Eu falei, um vídeo de quando eu dava aula de português. Porque lá no comecinho eu dava aula de português para alemães, né? Tinha alguns alunos ali, alguns alunos nativos. Eu falei, posso te mostrar um vídeo? Eu dando aula para uma alemã. Ela mal fala português, mas ela passou 1 hora conversando em português comigo. Vou te mostrar esse vídeo. Aí eu mostrei o vídeo para ela e ela ficou de queixo caído. Por quê? Porque ela falou, caramba, ela quase não sabe, ela sabe português menos do que eu sei falar alemão, mas ela tem 10 vezes mais coragem de falar português do que eu falar alemão. Porque ela não tá nem aí pra errar, ela tava pensando só em se comunicar. Eu percebi que ela queria só colocar o português pra fora. E ela não tava na paranoia de... peraí, é einen oder einem oder was? Ela não tava preocupada com todo esse detalhe. Claro que ela se preocupava em formular a frase ali de uma maneira correta, mas ela não travava muito nisso. O foco dela era... Cara, o que é que eu preciso comunicar? O que é que eu preciso colocar pra fora? E ela ia e tentava colocar pra fora aquilo que ela estava sentindo ou pensando, entende? Então você pode colocar essa perspectiva também de colocar pra fora aquilo que você está sentindo, que você está pensando, entende? Então, eu acho que... Eu tenho uma teoria. Me fala o que é que vocês acham. Eu percebo que o europeu, de uma forma geral, quando eles estão aprendendo um outro idioma, eles não estão nem aí para errar no outro idioma. Eles erram mesmo, se comunicam, botam pra fora e tal. E nós, brasileiros, a gente o tempo inteiro fica com muito medo de errar. E eu acho que tem um aspecto cultural nisso aí. Eu vou colocar algumas coisas pra fora aqui, me fala o que é que vocês acham, tá? A gente vai complementando o nosso raciocínio aqui. Um dos motivos pelo qual o europeu aprende mais rápido um outro idioma é que, por exemplo, os países são mais próximos. A educação tem mais qualidade, né? O ensino público tem mais qualidade aqui no Brasil e é propagado, é mais comum assim, essa importância de falar outros idiomas. Enquanto no Brasil a gente aprende aquele inglês horrível na escola, principalmente escola pública, que você fica no verbo to be, entra ano e sai ano. E eu percebo que aqui eles têm essa consciência da importância de aprender outro idioma e desde cedo se expõe mais a esses outros idiomas. E já a gente no Brasil, por ser um país muito, muito grande, a gente não viaja muito para o exterior, a gente fica muito lá consumindo a nossa cultura, claro que tem muita influência também nos Estados Unidos e tal,
mas a gente não tem essa necessidade de falar inglês ou falar um outro idioma na nossa rotina ali. Já que eles têm isso. Uma outra coisa que a gente tem também, esse é o primeiro motivo, na minha opinião. Um segundo motivo, na minha opinião, e eu posso estar completamente errado em relação a isso, mas eu chutaria que a gente cresce no Brasil admirando o que vem da Europa, o que vem dos Estados Unidos. Aquela coisa de... sabe aquela coisa de, nossa, tal coisa é importado, o perfume é importado, esse uísque aqui, ó, esse uísque aqui é importado. Tudo que é importado no Brasil a gente associa com uma boa qualidade. E a gente sempre se coloca um pouco para baixo em comparação à Europa, por exemplo, ou aos Estados Unidos, ou países de primeiro mundo. E aí isso faz com que a gente, ao mudar para um país desse, a gente fica envergonhado de falar, de errar o idioma deles, e fica naquele comportamento mais de acanhamento. Faz sentido o que eu tô falando? Vocês se sentem assim ou eu tô viajando? Na minha cabeça isso faz sentido. E olha só que louco. Hoje, depois de morar muitos anos aqui na Alemanha, nossa cultura é muito... Eu não sei se eu posso usar palavrão aqui, eu tô pro Instagram não me bloquear aqui, mas enfim, não quero usar palavrão. Mas eu acho que a gente é muito bom nas coisas que a gente faz. Na música, a nossa energia, o nosso jeito de se expressar, de fazer amizade, a nossa improvisação, a gente improvisa muito bem. Então eu acho que a gente tem tudo de bom, um país maravilhoso, a natureza e tal. Claro, tem aspecto de violência, muita corrupção, etc. Mas a gente é muito bom em muita coisa e a gente vive ali se retraindo e etc. E eles, que na minha opinião tem também, claro, tem um lado positivo, mas também tem suas limitações, e não estão nem aí para errar e aprendem mais rápido muita coisa, principalmente outros idiomas, mas é mais por uma questão de mentalidade. Não é por inteligência, não tem a ver com inteligência, tem a ver com mentalidade e comportamento. Então me fala o que é que vocês acham aí, deixa eu ver. Pensa que para aprender mal vai usar. Claudiana, acredito que no Brasil existe mais julgamento também. Tipo, é proibido errar, pois vem logo o julgamento, daí vem o medo. Exato. Tem esse lance no Brasil mesmo, de... o lance do medo de errar, né? Assim, você meio que não pode errar. Mas no Brasil, se você se você fala um bom português, as pessoas estão te criticando. Se você fala inglês numa pronúncia correta, as pessoas vão te criticar. Então o Brasil é um país muito da fuleiragem, assim, né? Tipo, se você falar inglês com a pronúncia errada, todo mundo vai aceitar e tá de boa e todo mundo vai rir e achar legal. Se você falar um inglês correto, com a pronúncia correta, todo mundo, opa, pra que falar Instagram? Ou falar Facebook? Né? Todo mundo vai te criticar por isso. Então a gente fica com esse acanhamento de falar um outro idioma, né? Tem muita gente que fala isso comigo. Ravili, eu tô estudando alemão, eu me identifico com o idioma, tô evoluindo, mas na hora de falar, eu morro de vergonha. De pronunciar em alemão, assim, em outro idioma, sei lá, uma coisa muito estranha. É tudo mental. É uma parada puramente mental. Né? Depois que moramos fora, vemos isso, concordo. Interessante que antes, só em ver um alemão eu já travava, tipo, paralisava. Pois é. Exato. Sabe uma crença que eu tinha antes, que eu não tenho mais também? Eu achava, no começo, que o idioma alemão era muito formal e que as pessoas eram muito formais. Eu achava que todo mundo era muito quadradão, todo mundo era muito... olá, tudo bem? Como você vai hoje? Eu achava que todo mundo era muito quadradão o tempo inteiro e que ninguém xingava, ou eu não tinha, sei lá, será que tem piada? Será que tem zoeira? Será que as pessoas xingam? Será que tem gíria? Será que tem mano, as minas, não sei o quê? Eu achava que, claro, pensava, claro que deve ter, mas é bem menos que no Brasil, não sei o que e tal. Cara, tem gíria do mesmo jeito, tem expressão coloquial, idiomática, tem xingamento do mesmo jeito. E as pessoas têm sentimentos. Eu namorei muitos anos com alemã, eu sei que vocês aí, tem muita gente que é casado ou casada com nativos, e são pessoas que se comunicam no dia a dia e falam, né, do que estão sentindo, do que estão pensando, como a gente fala em português, né? Nossa, que saudade de você, nossa, que fome, nossa, que vontade de comer isso, vem cá, quero te dar um abraço, você pode pegar tal coisa pra mim, não sei o que, fala uma gíria, de chutar o pau da barraca, pisou na bola comigo, não sei o que, a palavra tava na ponta da língua, já esqueci, amarelei. Tem todas essas expressões também, né? E a gente cria algumas ilusões. Mas vamos lá, quarta estratégia para você perder o medo de falar alemão. A quarta estratégia é você estar aberto e aberta a feedbacks de outras pessoas. Se você tiver um mentor, um professor, professora, esteja aberto para realmente, né, sugar o máximo que você puder
desse professor ou dessa professora. Se você não tem, pelo menos encontre ali apoio, ajuda de quem está perto, seja dentro de um relacionamento, seja de um amigo ou amiga. Então busque um feedback construtivo para você continuar evoluindo. Na questão da fala, que é o nosso foco aqui hoje, né, que é perder o medo de falar alemão, você, ao se comunicar em alemão, tente identificar, cara, o que é que acontece que faz com que eu fique com medo de falar alemão? São minhas emoções? Ou é porque... Por que me dá medo de falar? Por que eu travo? Por que eu paro? É vocabulário? Muitas vezes é vocabulário. Só que às vezes é vocabulário, mas também é pronúncia. Sua pronúncia é muito ruim. É cansativo para você pronunciar as palavras. E aí você tem que mapear isso e ir desenvolvendo sua pronúncia para você falar de forma mais fluida e tranquila, sem doer a boca, sem doer a língua e tudo mais, né? Mas, por exemplo, uma coisa que me... Ó, que interessante que eu vou falar para vocês agora. Isso me fazia travar em alemão. Quando eu estava no relacionamento ali com a alemã, e aí quando a gente discutia. Então quando eu ficava puto e ia discutir, eu travava no alemão. Porque minha mente, ela pensava, né, eu pensava muito rápido, eu queria colocar para fora aquilo que eu estava pensando. Ela sendo nativa, ela estava no idioma dela ali, então ela tinha tranquilidade para falar na velocidade que ela queria, o que ela queria. Então ela me atropelava. Ela me atropelava. E eu precisava de mais tempo para falar aquilo que eu queria falar, colocar para fora. Porque muitas vezes numa discussão, num relacionamento, você tem seus argumentos, né? Você quer colocar seus argumentos para fora, se defender, explicar por quê. E aí você vai precisar de um tempo para você organizar seus pensamentos e colocar aquilo para fora. Então quando junta uma raiva, uma ansiedade e tal, e a outra pessoa também querendo falar, aí você vai travar. Então eu ficava muito puto, porque eu travava e não conseguia colocar aquilo pra fora, aí eu identifiquei. Identifiquei isso, aí eu falei, caramba, olha só, primeira coisa, se eu tiver muito puto, eu travo mais no alemão. Se eu tiver muito puto, ou se eu tiver muito puto não, numa discussão aqui eu travo mais também porque a minha parceira fala pra caramba e não dá tempo de eu me defender, porque eu preciso de mais tempo do que ela pra falar esse idioma. E aí um dia eu sentei com ela pra conversar, num momento de paz, e expliquei isso. Eu falei, olha só, eu preciso falar alemão com você. Quando a gente discute alguma coisa, para mim se torna mais difícil, porque né, tem muito argumento ali na minha cabeça que eu não consigo formular em alemão, então eu vou precisar de mais tempo. Por favor, me dê esse tempo. Quando a gente estiver discutindo, claro que você vai ter sua hora de falar também, mas eu preciso finalizar o que eu tenho para falar. Se você fala sem parar, você me atropela. E tal, aí conversei, não sei o que e tal, aí melhorou, essa coisa melhorou. Então, eu dei só um exemplo aqui, porque essa quarta estratégia que eu tô passando para vocês perderem o medo de falar, tem a ver com isso, com busca de tentar entender o que você sente ao travar em alemão, mas também ter feedback construtivo de outras pessoas. Identifique o que é que está funcionando, o que é que não está funcionando e vá mudando aí a sua abordagem, né, se necessário. A Tali. Meu maior medo de viajar para a Alemanha é o policial na imigração me chamar na salinha e eu não saber responder. Não precisa ter medo nenhum, zero medo. Principalmente se você tiver tudo regular, você, sei lá, não sei se você entraria como turista, né? Supondo que você vai entrar como turista. Você está com sua passagem comprada de ida e volta, você está... eventualmente alguém te convidou para cá, e você tem o endereço da pessoa ali, uma carta convite, você tem dinheiro suficiente para o período que você estará aqui, não tem medo, não tem que ter medo nenhum. Você não precisa saber falar alemão, nem inglês. Você mostra a carta, mostra o documento, tá falando com você, você escreve algumas frases do tipo, não estou entendendo o que você está falando, qualquer coisa ligue para tal pessoa, tem uma pessoa ali para te dar um suporte, acabou. Não tem que ter medo nenhum, zero medo. Se tiver tudo regular, zero medo. A mesma coisa em relação a visto, você vai renovar o visto. Poxa, quer renovar o visto? Estou morrendo de medo, será que vai dar certo ou não? Vai dar certo se tu preencheu todos os requisitos que eles pedem. Se todos os documentos que eles pediram tiver tudo lá, não há motivo para simplesmente negar, entendeu? Continuando, tem alguns comentários aqui. Verdade, tendo isso, tudo certo, não tem muito o que falar. Nova Brito. Tudo verdade. Tudo verdade isso, pois aconteceu comigo. Meu marido é suíço, fala muito ligeiro, isso me trava. Não, a discussão é tensa, né? Mas vamos lá. Vinícius. São 2 anos na Suíça. Hoje em dia já não tenho medo
em me arriscar o pouco que falo e entendo. Eu acho que você quer dizer que não fala tudo correto, mas está tentando e explico que estou a aprender a língua. Muito bom. Esse comportamento aí que é importante. Eu faço muita confusão na colocação dos verbos. Normal, né? Porque vai mudando bastante. Inclusive tem Nebensätze. Querendo ou não, é a nossa segunda língua. Querendo ou não, é a nossa segunda língua. É preciso paciência. Nosso segundo idioma, né? A gente está morando aqui. Continuando. Quinta estratégia para perder o medo de falar alemão. Treinamento e educação. É claro que existe o aspecto emocional, que eu já falei para vocês hoje aqui, mas se você não tiver um treinamento eficiente, se você não estiver estudando da maneira correta, vai ficar tudo muito mais difícil para você. Vou te dar um exemplo. Ravilha, eu quero aprender a falar alemão no dia a dia, eu quero aprender frases úteis, eu quero aprender gírias, expressões idiomáticas, eu quero focar no vocabulário que eu uso na vida real. Um curso tradicional não vai te ajudar nisso, porque o curso tradicional foca num aspecto muito formal do idioma e muitos exemplos que são dados na aula ali não te ajudam no dia a dia, ou não funcionam como uma ferramenta. Então é muito importante que você busque um treinamento que vai te ajudar com o seu dia a dia, que vai trabalhar as 4 habilidades, né? Fala, escrita, compreensão auditiva, leitura, para que você vá evoluindo de uma maneira muito mais plena, né? Então treinamento e a educação é importante para você perder o medo de falar alemão. Faz parte, claro, né? Sem continuar progredindo, sem continuar estudando da maneira correta, vai ficar mais difícil você perder o medo de falar. Sexta estratégia para você perder o medo de falar alemão. Mantenha uma mentalidade de crescimento. Eu não poderia deixar isso de fora. Inclusive eu trabalhei esse tema numa live que a gente fez, não sei quem estava ao vivo na live, mas a gente falou sobre mentalidade de crescimento e mentalidade fixa. Mentalidade de crescimento é o que, gente? É você entender que você é capaz. Não é acreditar meramente que você é capaz, sem nenhum embasamento, na ilusão. Não, você é capaz. Esse é o lance. Você é capaz. E aí você não usa a sua capacidade, a sua inteligência. Todo mundo que está aqui me vendo agora, você é inteligente, você é capaz. Só que aí, pode ser que você não esteja usando isso. Pode ser que você tenha uma mentalidade fixa e aí você pega de condicionamento que você teve ao longo da sua vida, que é você ouviu ao longo da sua vida que você era desajeitada, que você não sabe fazer nada direito, ou você mesma teve essa crença, embora você não tenha ouvido isso, você deixava um copo cair, um prato cair e achava, nossa, eu sou muito desajeitada, nossa, não sei o quê. E essas crenças foram se acumulando ao longo dos anos e até hoje você acredita nisso. Entende? Então, caia fora disso, dessas ilusões mentais que você cria e tente se aproximar de uma mentalidade de crescimento, que é, cara, eu estou estudando aqui, eu melhorei um pouquinho hoje. Se eu melhorei um pouquinho hoje, isso significa que eu posso melhorar um pouquinho amanhã. E se eu continuar melhorando todos os dias, incansavelmente, todo dia eu vou estar um pouquinho melhor do que ontem. E esse é o caminho, entende? Esqueça de uma meta futura muito distante, muito difícil de ser alcançada, e foque no seu comportamento diário para que você realmente aumente sua motivação. A sua motivação, ela vai aumentar se você perceber que naquele dia você desenvolveu. E aí você percebe que desenvolveu, e no dia seguinte você faz mais, lembrando do dia anterior que teve desenvolvimento. Agora, se você está o tempo todo com foco no porvir, no futuro, você está com foco aonde? Na falta. E se você está o tempo inteiro focando na falta, o que é que isso vai trazer para você? Descrença, desmotivação. Foque naquilo que você está dominando. Você tem o poder de estudar hoje, de aprender coisas novas hoje? Beleza, faça acontecer. Fez acontecer hoje, maravilha. Esqueça o que virá amanhã. Foca só no de hoje, que amanhã é um outro dia. Aí amanhã se concentre no de amanhã apenas e acabou. Então entenda cada dia como uma cortina que se abre e se fecha. Então todos os dias você está dormindo aqui, ó. Tá dormindo, acordou. Quando você acorda, a cortina se abriu. A cortina se abriu para um novo dia. E a cada novo dia que começa, você pode escolher os seus comportamentos. Poxa, esse comportamento aqui é de crescimento? Essa escolha que eu estou fazendo no meu comportamento, esse comportamento meu está fazendo eu me aproximar do meu objetivo ou está fazendo eu me distanciar?
Então toda vez que a cortina se abrir, que é quando você começa o dia, né, realmente busca essa atenção, né? Seja atenta e atento aos seus pensamentos e comportamentos. Isso que eu estou fazendo agora, isso que eu estou pensando agora, está fazendo eu me aproximar ou eu me distanciar do objetivo de falar alemão com mais confiança no dia a dia? Cara, esse comportamento aqui está me fazendo ficar distante, tá me distanciando. Para, cancela. Ah, mas tá me dando prazer, dopamina, é gostoso, não sei o quê. Prioridade na vida. Durante um tempo você tem que priorizar uma transformação. E aí, todo dia, né, essa cortina se abre, você escolhe seus comportamentos ali, naquele dia, essa cortina se fecha quando você fecha os olhos, e amanhã é um novo dia. Então, eu tento pensar assim. Claro, não estou dizendo que é fácil, ou que só em eu falar isso, a partir de hoje, você já vai conseguir colocar em prática 100%. Não. Todo dia, realmente, essa é você o tempo todo colocando o barco para ficar ali, né, na direção correta, ajustando as velas, etc, etc. Então, mas tem que ser assim. Tem que ser assim, não tem para onde correr. Eu vi alguém comentando aqui sobre treinamento. Acho que foi tô aprendendo, tô apostando tudo no seu curso. E aposte em você também, no seu comportamento, na sua consistência. Eu quero ver a sua consistência. As ferramentas você já tem, né? Que são as aulas, os áudios, todo o treinamento para o dia a dia você já tem. Agora, consistência, todo dia você se dedicar. E eu tô de olho no treino, eu tô de olho nos comportamentos dos meus alunos, que eu consigo ver na plataforma, quando acessa a plataforma, quando não acessa, se viu a aula, se não viu e tudo mais. Beleza? Então jogue duro aí. Nova Brito, Gestern bin ich nach Hause gekommen. Essa frase está errada. Gestern bin ich nach Hause gegangen. Gestern bin ich nach Hause gekommen. Depende do que você quer falar. Nova Brito. Pois é, uma amiga vendo eu estudar disse: oxe, desisti disso, é muito difícil. Esse idioma, não sei o que, tá. Pois é, muita gente desiste não por incapacidade, desiste só por causa de desmotivação mesmo. Tá dizendo que tá estudando Anki, legal, muito bom, joga duro. Continuando, então, tem a mentalidade de crescimento, né? Que é você realmente saber que você é capaz, porque você é, e aí você corre atrás. 7. Ana Paula, você pode falar Sehnsucht, uma possibilidade. Você pode usar o verbo vermissen, né? Ich vermisse dich. Né? Sinto sua falta. Que dá para traduzir também, tô com saudade de você. Ich vermisse dich. É um verbo muito usado para isso, né? 7ª estratégia para você perder o medo de falar alemão. Persistência e paciência. E essa aqui é o que muita gente não tem. Quando você vai desenvolver uma nova habilidade, por nada, quando você vai desenvolver uma nova habilidade, você vai precisar ter paciência. Ravili, que diacho é habilidade? Habilidade é aquilo que, através da prática e de estratégia, você vai precisar... quanto mais você pratica aquilo e com estratégia, mais você vai aprender aquilo. Não é algo muito rápido de você dominar. Se eu chegar para uma criança e falar assim, 2 mais 2 é 4. E explicar ali o porquê. Tá vendo? 2 maçãs aqui. Se eu juntar com mais 2 maçãs, nós temos 4 maçãs. A criança ali, a depender da idade, tá, ela vai entender. Beleza, 4 maçãs. Aprendeu aquilo ali. A habilidade é diferente. O que é habilidade? É aquilo que você vai precisar de mais tempo para desenvolver. Nadar. Nadar é uma habilidade. Você vai precisar de tempo para você praticar e desenvolver. E tem técnicas eficientes para você aprender a nadar mais rápido ou para aprender a nadar de tal forma. Técnica de respiração, técnica de braçada, disso, daquilo. Para aprender a tocar violão, tem técnicas eficientes para você aprender a tocar violão. E ainda tem que olhar o estilo. Qual estilo você quer tocar? É samba? É sertanejo? É o quê? Aí você vai aprender técnicas para você desenvolver o violão. E quanto mais tempo você se dedica de uma maneira ali estratégica, mais rápido você vai aprender. Muito mais do que outra pessoa que está na doida ali sem estratégia nenhuma. Alemão é a mesma coisa. Não só alemão, né? Idioma de uma forma geral. É uma habilidade. Então, por que a gente gosta de fórmula mágica? Por que a gente gosta de promessa rápida? Porque quem é que não quer aprender rápido? Tem alguém aqui que quer passar anos estudando alemão e passando perrengue, tentando se comunicar e não consegue, chora e depende de outra pessoa para resolver, etc. Ninguém quer isso. Nenhum ser humano quer isso. Mas
é uma habilidade e vale a pena, porque como é uma habilidade que vai exigir de você estratégia e persistência, no final das contas, se você não desiste, vai valer muito a pena. Porque aí você vai começar a acessar coisas que quem não sabe alemão, quem não fala alemão com confiança no dia a dia, simplesmente não acessa. Existe um mundo para quem fala alemão no dia a dia, e existe um outro mundo para quem não fala. O mundo de quem não fala é um mundo um pouco mais cinza. Claro, não estou aqui dizendo que a pessoa é triste. A pessoa pode ser feliz e não falar alemão aqui. Mas é menos pleno. Então eu vou trocar, não vou falar mais cinza não. Vou falar é menos pleno. É um mundo cheio de limitações. Por quê? Eventualmente a pessoa precisa de outra para resolver alguma coisa. Vai no médico para ler uma carta. Recebe uma carta do seguro-saúde. Ô fulano, o que é que está escrito aqui? Eu não sei. Já está dependendo de alguém. Já está incomodando alguém. Ah, mas é meu marido. Não importa. Ele poderia estar descansando. Ele está resolvendo coisa para você. Uma outra coisa. Difícil de fazer amizade, porque você não sabe o idioma, então vai ser difícil de fazer amizade. Você vive se escondendo, vai conversar com a família do marido, fala o mínimo possível, fica super incomodada porque é em alemão. Então fica vivendo a vida limitada. Já quando você domina o idioma, você tem a vida muito mais plena, é um outro mundo de possibilidade, de oportunidade, de ganhar mais, de melhorar o currículo, de ser mais admirada, de ajudar a família financeiramente, de ter mais tempo, de dar mais tempo ali para o seu parceiro ou parceira que vem te ajudando ao longo do tempo. E se você é sozinho ou sozinha, você sabe muito bem do que eu estou falando. Tá precisando de ajuda de fulano, beltrano e tal. E beleza, busca essa ajuda. Mas busca crescimento também. Entende? E esse crescimento, por mais que envolva essa sua persistência, você vai colher os frutos e vai valer a pena. Porque a meta de falar alemão com confiança no dia a dia, é uma meta alta. E é uma meta que está aqui em cima. Se é uma meta alta, você tem que colocar o esforço necessário para atingir essa meta. Então a meta está aqui em cima, é uma meta alta. Você tem que colocar um esforço proporcional, claro, com estratégia, para ao longo dos meses você se aproximando dessa meta alta que é falar alemão. Uma vez que você atinge a meta, que ela é com certeza atingível, você vai acessar um mundo que você ainda eventualmente desconhece. Porque é realmente um mundo maravilhoso. Imagine você estar na rodinha contando piada, tá com 3 nativos ali, nativas, contando piada, dando risada, tal, falando de você, do que você gosta, quem você é, da sua cultura, como é que é no Brasil, o que você acha da Alemanha, zoar eles. Tem nada melhor que você zoar um alemão. Brincar, falar que alemão não gosta de abraço, não sabe abraçar, não sabe beijar na boca, não sabe... Ai, meu Deus. Não sabe... Você brinca ali, né, com eles. É bom demais. Deixa eu ver aqui, tem uns comentários aqui pra responder. É horrível depender das outras pessoas. Nova Brita, uma amiga da Ucrânia chegou, fez 2 anos e já tá no nível C1. Por que ela aprendeu muito rápido? Porque ela se dedicou. Ela usou estratégia. Mas outra coisa, eu também não conheço, não sei quem é, né? Se ela falou que ela chegou no nível C1. Chegar no nível C1 não quer dizer que a pessoa é independente no idioma. Ter um diploma não significa que a pessoa consegue mandar bem no idioma. Ter um diploma significa que ela passou na prova. Alguma coisa do idioma ela sabe, sabe. Mas tem gente que é fera em passar em prova. Sabe quando a pessoa é muito fera em passar em prova? Quando a pessoa ela entende como é que funciona a prova. Quantas questões caem, qual é o tempo que tem para fazer, quais temas que costumam ser cobrados. Faz muito simulado e é uma pessoa que pensa de uma maneira muito estratégica. Tem gente que faz prova hoje, daqui a 3 dias tu pergunta o conteúdo da prova, a pessoa não sei mais nada. Só estudei para passar. É assim. A prova não quer dizer muita coisa. Esse seu lado psicológico foi o que me cativou. Sempre lembrando que não podemos desistir. O Vinícius, velho, assim, é muito louco, né? Porque eu me interesso por psicologia desde novo, embora eu não seja profissional da área. E eu percebi que isso me ajudou em muita coisa, velho. Muita coisa. E no alemão, como é idioma mais desafiador assim, eu percebi que gostar disso, de comportamento e tal, e ficar observando o tempo inteiro minhas emoções, minhas motivações, pensamentos automáticos e tal, eu percebi que isso era crucial para eu não desistir de morar aqui na Alemanha e não desistir de aprender alemão. Porque é muito cansativo, né? Sem estratégia então, porque quando eu comecei eu não tinha estratégia direito. Eu ficava buscando estratégia, mas eu não tinha a melhor estratégia. Hoje eu tenho, porque os anos se passaram e eu tive que
obviamente, entender o que é que funcionava, o que é que não funcionava, catalogar muita coisa e tal, e, enfim, criar um método. Mas eu não tinha isso antes. E aí eu precisava tentar me entender. E eu tenho uma personalidade que é muito difícil, assim, no sentido de ter disciplina, ou de ser aquela, sabe aquela pessoa mais calma, que pondera, que é disciplinada, que dorme cedo, acorda cedo, que a mesa é toda bonitinha, a agenda funciona, a pessoa, ela coloca na agenda, ela faz acontecer. Eu não sou essa pessoa. Quer dizer, eu sou essa pessoa forçando ser. Mas o meu piloto automático eu sou relativamente bagunçado, então só que eu fico buscando ordem o tempo inteiro. Eu sou um cara muito ansioso e tento não ser o tempo todo, tento só, relaxa, tá tudo em paz, tá tudo bem. Então eu vivo fazendo meditação, lendo sobre como manter a tranquilidade, como não procrastinar, como ter disciplina, como poupar o tempo. Eu vivo lendo sobre essas coisas. Se eu entro no YouTube e tem um vídeo lá falando assim, como economizar tempo, eu vou clicar e vou ver o vídeo enquanto eu tô cozinhando. Aí tem outro vídeo do Pedro Calabres falando como não procrastinar, eu vou clicar e vou ouvir esse vídeo. Aí tem outro vídeo lá falando sobre como organizar o seu negócio, eu vou clicar para ver esse vídeo. Aí essas coisas vão me ajudando. Eu trago para vocês aqui. Mesmo não sendo um profissional daquela área, isso acaba ajudando aqui no alemão também, porque o alemão vai exigir de você disciplina, vai exigir de você uma consistência, né? Todo dia um pouquinho, vai exigir de você uma organização mental, vai exigir de você entender também que não é para deixar o celular perto, é para entrar no modo aula. Aí você vai estudando, né, sobre aprendizado, como aprender melhor, isso tudo vai ajudando. Como falo alemão para o meu chefe baixar um aplicativo no celular? Runterladen. Eine App runterladen. Você pode falar para ele, não sei se você usa Sie ou Du com ele, né? Se for du kannst eine App runterladen. Ou Sie können eine App runterladen. Runterladen, baixar, né? Fazer o download. Seus vídeos têm me ajudado e muito. Obrigado. Por nada, então a gente chegou na reta final. Gente, lembre que com estratégia você aprende a falar alemão com mais confiança no dia a dia. E eu tô aqui para ajudar vocês, então a gente se encontra. Eu vou tentar fazer live toda segunda e quarta, meio-dia. Vou fazer um teste durante algumas semanas, mas eu gostaria de fazer live esse horário porque tô com a mente mais tranquila e fica bom. É isso, gente. Hoje a gente trabalhou 7 estratégias para não perder o medo de falar alemão. Quem entrou na live por último, eu vou salvar a live aqui agora e vocês podem ver do começo que eu passei 7 estratégias para perder o medo de falar alemão. Então até quarta, meio-dia. Excelente semana para vocês. Beijão.